pessoal, tudo bem? Eu sou Cristina Sleiman e é um prazer estar aqui com vocês. Só para me apresentar rapidamente, eu sou advogada, pedagoga, fiz mestrado em Sistemas Eletrônicos pela Escola Politécnica da USP e trabalho especificamente com direito digital, proteção de dados pessoais e sou eu vivencio ativamente as questões de educação digital, então voltadas à ética e cidadania digital. Nessa minha jornada, obviamente, que a gente sempre falou sobre segurança da informação, a importância da proteção dos dados, e a gente nos deparamos agora com a Lei de Proteção de Dados Pessoais, né? Na verdade, um movimento mundial, movimento internacional, onde nós temos aí diversos países já com legislação específicas voltadas à proteção de dados pessoais, e o Brasil não podia ficar para trás. Então, nós temos uma lei que foi sancionada em 2018 e que temos um prazo de adequação, mas eu vou falar sobre isso para vocês agora, passando para os nossos slides, e rapidamente um apanhado geral para que você possa ter uma noção do que é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e qual o impacto dela em relação às instituições de ensino. Vamos, então, aos nossos slides. A gente passa rapidamente, né? Então, falando numa sociedade digital, a sociedade muda, e quando isso acontece, as empresas precisam correr atrás, elas precisam acompanhar essa evolução. As escolas não podiam ser diferentes, a instituição de ensino como um todo, independente da idade dos seus alunos, ela precisa se modernizar. Então, nós temos a tecnologia tanto como uma ferramenta administrativa na gestão da escola, gestão escolar, como temos a tecnologia também como apoio pedagógico, como as questões que envolvem o cotidiano também da sala de aula e da educação. O que acontece é que na sociedade digital, os modelos de negócio são cada vez mais baseados em dados. Então, vamos pensar no nosso cenário enquanto instituição? Principalmente escolas, lidamos com o quê? Dados relacionados a menores, normalmente, né, em grande quantidade, menores de 18 anos. Então, falamos em crianças e adolescentes. Temos também um cenário onde você coleta não só os dados dos alunos, mas os dados dos pais, muitas vezes de familiares, né? Quando a gente, tirando a questão atual da pandemia, quando nós falamos em aula presencial, muitas vezes é o tio, a tia, o avô, a avó que vai buscar o seu filho, o aluno na escola. Então, você acaba coletando dados além, né, dessa relação contratual que existe com os pais dos alunos. A informação, então, ela passa a valer dinheiro nessa sociedade digital. Então, a informação tem valor econômico. Por isso que nós escutamos constantemente notícias relacionadas não só a vazamento de dados, mas invasões, né? Tentativas de invasão, tentativa de coletar, ter acesso a dados de organizações. E as escolas não estão à parte, não estão alheias a essa situação. Também são foco de tentativas de invasão, tentativas de acesso, não só furto de informação, porque o furto você tem que remover a informação, mas a cópia desses dados, né? A cópia dessas informações. Então, a reputação vale uma vida, vale uma carreira e vale também o seu negócio. A reputação a gente leva muito tempo para construir e sabemos que com as mídias digitais, os recursos tecnológicos existentes atualmente, não só hoje, como no passado com a própria televisão por si só, já era possível em alguns segundos, né, você ter um impacto direto, então, na reputação, não só das pessoas, como também das organizações. Mas, diante disso, nós nos deparamos com a situação da importância dos dados pessoais, a importância da proteção da privacidade, né? Aquilo que é íntimo, aquilo que faz parte da sua vida privada e o direito que todos nós temos de proteger. Neste contexto, antes de falar em si o que é a lei, eu sempre falo que as pessoas devem, antes de tudo, se colocar no lugar, se colocar enquanto titular, porque todos nós somos titulares de dados pessoais. Eu, Cristina, sou titular dos meus dados, você que está me assistindo é titular dos seus dados. Cabe a você decidir o que pode ou não ser feito com os seus dados. Obviamente que existem situações em que há requisição legal. Então, por força de lei,
deve-se ocorrer algum tipo de tratamento com esses dados, independente do nosso consentimento. Mas nós somos e seremos sempre os titulares desses dados. Bom, isto posto, né, nessa questão, claramente, então, o lado de conhecer a lei, ele é importante por quê? Pelo posicionamento da instituição que você trabalha, da sua instituição, enquanto mantenedor, enquanto gestor, coordenador, ou qualquer profissional que faça parte dessa equipe, porque é um dever de todos nós, conhecer, então, tanto para proteger a organização, para estar em conformidade, como conhecer também, enquanto titular de dados, quais são os meus direitos e qual é o impacto disso na minha vida e no meu trabalho, né? Então, rapidamente, a lei 13.709, ela foi sancionada em agosto de 2018, ela coloca o Brasil aí no rol dos países mais adequados em relação à proteção de dados pessoais. Sem essa lei, acaba dificultando as relações jurídicas internacionais. Por quê? A União Europeia, por exemplo, tem uma legislação, a GDPR, até porque a nossa lei, ela é a filha da GDPR, ela é uma cópia reduzida. E o que acontece? Uma dos requisitos dessa lei é que o país com que você tem alguma relação jurídica, com que você faça a transferência de dados, tenha lei, né, um nível adequado de proteção de dados de acordo com a proteção também da União Europeia. Mas, enfim, nosso foco aqui é a LGPD. Ela unifica a legislação do nosso país. Então, temos diversas leis esparsas. Até então, falávamos apenas em Constituição Federal, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, entre outras questões. Então, você tinha que pegar um pouquinho em cada lugar, né? Essa lei, ela unifica. Nasce com base, então, na proteção da privacidade e dos direitos humanos. A quem se aplica? E essa é uma das grandes questões, né, que envolve, então, a proteção de dados e a lei e as dúvidas para quem lida com a proteção, as dúvidas dos gestores em si. Eu coleto dados, mas não faço nada com esses dados. O meu negócio não é coletar dados, eu sou uma instituição de ensino, meu negócio é educação. Por que se aplica a mim? Será que não se aplica? Se aplica. Porque é toda atividade empresarial ou autônoma que promova tratamento de dados pessoais, né? Então, se você oferta bens ou serviços, você promove esse tratamento de dados relacionados a pessoas localizadas no Brasil, você está sob a égide da LGPD, deverá estar em conformidade. Então, você tem clientes, você tem funcionários, se aplica a LGPD. A escola, por si só, né, ela deve ter o olhar tanto para os dados provenientes dos seus alunos, como também dos seus alunos e pais e todas as pessoas relacionadas, como também do seu corpo docente, administrativo, ou seja, os seus colaboradores, tá? Então, portanto, escolas, universidades, multinacionais, construtoras, toda e qualquer empresa que coleta dados pessoais vai ser aplicado a LGPD. Mas eu não faço o tratamento de dados, eu só coleto. E aí é um ponto importante, que a gente vai chegar lá daqui a pouco, mas o tratamento, a simples coleta já é o tratamento de dados pessoais, tá bom? Um outro ponto é que se aplica a qualquer meio, então, seja no digital ou seja no físico, aquele preenchimento de um cadastro físico também, no papel também se aplica, tá bom? Importante saber o que são dados pessoais, o que são dados pessoais sensíveis. Dados pessoais, todo dado que identifica uma pessoa. Dado pessoal sensível, ele está elencado na lei. Então, o pessoal, nome, endereço, CPF, RG, IP, placa de carro, conta bancária. Dado pessoal sensível, biometria, opção sexual, religiosa, né? A sua opção religiosa, dados relacionados à opinião política, afiliação a sindicatos. Então, a lei elenca quais são os dados sensíveis, tá? Dados pessoais sensíveis. É importante, nós não temos tempo hábil aqui para falar sobre toda a lei,
Mas é importante que vocês conheçam os direitos dos titulares. E aí vocês podem fazer uma pesquisa, aqui também tem para vocês na tela, vocês podem depois olhar isso com mais calma, dar uma pausa, mas em quê? Confirmação da existência de tratamento dos dados, acesso aos dados, portabilidade, eliminação, informação sobre terceiros. Ah, então eu compartilho com quem esses dados, é muito importante. Um outro ponto é que você, instituição de ensino, na sua instituição, vai precisar ter a função do encarregado, né? É uma pessoa. Eu posso até terceirizar, contratar um PJ para isso, mas esse PJ, esse terceirizado, tem que ter uma pessoa física que vai representar a instituição enquanto encarregado. Ele vai fazer a interlocução entre a instituição e os titulares de dados, entre a instituição e a autoridade nacional, tá bom? De proteção de dados pessoais, que é o órgão fiscalizador. Um outro ponto importante é que temos aí o papel dos agentes, então o controlador e o operador. A escola, ela é normalmente controlador. Por quê? É quem toma a decisão, quais dados nós vamos coletar. Quando eu contrato uma empresa para o armazenamento em nuvem, por exemplo, esse meu terceirizado é o chamado operador. E isso vocês têm que ter em mente e muito claro, porque vai impactar diretamente na contratação, ou seja, nos contratos, tá? Porque se adequar à não conformidade com a lei, ela gera responsabilidade, que pode ser desde 2% do faturamento do ano anterior, isso pode ser do grupo econômico, até no limite de 50 milhões por infração. Então, um incidente pode envolver mais do que uma infração, e isso traz não só um impacto negativo na reputação da instituição, como também uma consequência aí financeira para aplicação de uma eventual multa, tá? E até mesmo a suspensão do tratamento dos titulares, do tratamento dos dados. Então, como se adequar, né? Vai pensar no quê? Primeiro, o diagnóstico, fazer um plano de ação, a implementação, capacitação, o monitoramento e a atualização de todo esse processo, porque ele vai ser constante. A nossa realidade, o nosso dia a dia muda. Eu posso ter uma mudança de um projeto em que tivemos mudança de coleta de dados. Então, qual é o impacto? Eu posso ter que mudar algumas regras, eu vou ter que revisar contratos, eu vou ter que ter uma política de gestão de proteção de dados pessoais, uma política de privacidade adequada, né? Então, por onde começar? No mínimo, você precisa saber quais dados pessoais são coletados, por onde esses dados são coletados. Ah, é pelo portal, é pelo aplicativo, né? É aqui na secretaria. Qual a finalidade dessa coleta? Porque eu vou ter que procurar a base legal. Aqui a gente não vamos poder elencar quais são as bases legais, todas elas, mas de maneira prática, você pode ter pelo consentimento ou pela um requisito da lei. Eu tenho uma norma, uma lei que me exige a coleta desses dados, ou eu posso precisar desses dados para fins judiciais. Bom, tem que verificar na lei qual seria o embasamento legal de todas essas finalidades. O consentimento é a última hipótese. Por quê? Porque o consentimento pode ser revogado. Então, fica aqui a dica para vocês, tá bom? A exigência legal, então, para essa coleta, onde são armazenados esses dados? Eu tenho um servidor próprio, eu terceirizo esse armazenamento. Então, há o compartilhamento. Por exemplo, quando eu tenho saídas pedagógicas, há um compartilhamento de dados, né? Porque normalmente a visita, o local onde se vai fazer a visita, eles pedem os nomes dos alunos que vão entrar naquele local, depende de qual é a visita pedagógica. Mas, enfim, você tem ali, às vezes, até uma relação menos formal, onde você não tem essa previsão no contrato, mas agora passa a ter. Você precisa agir preventivamente todos esses contratos, ainda que seja o mais simples deles, se tiver compartilhamento, se tiver envolvimento de dados pessoais, eles terão que ser devidamente adequados, tá? A transferência internacional, e por fim, para a gente finalizar aqui o nosso papo, qual o prazo de adequação? A princípio era agosto de 2020, agora, né, chegando, mas tivemos aí algumas mudanças, medidas provisórias, projetos de leis. Atualmente, a previsão é dia 1º de agosto de 2021, quanto à aplicação das multas, e 3 de maio de 2021, quanto aos demais artigos da lei, ou seja, a necessidade e exigência de adequação. Então, eu tenho que estar adequado até maio de 2021,
a partir de agosto, a autoridade nacional poderá efetivamente aplicar as multas. Mas isso não quer dizer que não tenha fiscalização antes. A grande questão aqui, e fica a dica para vocês acompanharem isso, porque esse cenário ele é proveniente de uma medida provisória, que se não for devidamente transformada em lei no prazo legal, o prazo de adequação volta a ser agosto de 2021. Desculpa, agosto de 2020, tá bom? Então fica aqui a dica para que vocês possam fazer aí todo o acompanhamento. Bom, vocês viram que não é brincadeira. Vou voltar aqui na tela com vocês. Vocês viram que não é brincadeira, o assunto é sério e nós precisamos sim correr, porque o prazo, ainda que fique para maio, ainda que fique para maio de 2021 e as penas, as sanções para agosto de 2021, passa muito rápido. E nós não temos o quê? Nós não temos, muitas vezes a escola não tem tempo hábil para chegar então, a esse nível adequado, nível aceitável de adequação, né? Porque, vejam, se eu não conseguir atingir 100%, sempre vai existir o risco. Mas o risco a gente vai mitigando. O quanto eu consigo elevar, né, o nível de segurança, o nível de conformidade. E quanto mais eu fizer até o prazo de adequação, o meu nível de segurança, ele eleva, né? Ele vai lá em cima. Ok? Bom, gente... Fica essas dicas para vocês. O nosso tempo foi muito rápido, mas a gente pode continuar aí em outras oportunidades com mais discussões. Até mais.